Show de bola. Ah, não, peraí. Eu vou deixar desse ponto aqui, já que eu já deixo indicação do conteúdo para ficar mais fácil para a galera editar. Vamos de novo. Show de bola, meus queridos. Vamos nessa então. Nesse vídeo aqui, ó, dentro da parte de função do segundo grau, vou trazer para vocês a resolução de questões da banca Sesgran Rio. E ó, para sobreviver às questões de função do segundo grau da banca Sesgran Rio, é fundamental que você tenha teoria debaixo do braço. Então você está abrindo esse vídeo aqui sem ter estudado a parte teórica de função do segundo grau? Tá. Qual que é a sua base em matemática, Brunão? Não é das melhores. Então vamos lá. Se a sua base em matemática não é das melhores, e se você está passando para assistir esse vídeo sem ter estudado teoria, não pese você mesmo a sua onda, tá bom? É aquilo que eu sempre falo. Ah, porque aí você ficou resolvendo, eu fiquei viajando. Isso, sem base teórica, a tendência é de que você fique viajando mesmo. Então, por isso que o cenário ideal é o de você ter passado dentro da aula de função do segundo grau e ter assistido ali os vídeos em que detalhadamente eu falo sobre a teoria, né? Eu explico a teoria, dou vários exemplos, chamo a atenção de vocês para a ideia de função do segundo grau, ou que você também tenha passado pelo PDF escrito pela equipe de exatas. Perfeito? Por quê? Porque questões de função do segundo grau, de maneira geral, já são questões que dificilmente você consegue resolver na sorte. Não são questões como questões da matemática básica, em que se lembrar de um cálculo com operação, ou uma questão de proporcionalidade, em que, Bruno, eu usei uma regra de 3 e deu certo, certo? Função do segundo grau já tem uma especificidade maior. E, em particular, as questões da Sesgran Rio, de funções de segundo grau, elas não são questões para vir facilitar a vida de ninguém, tá bom? Então são enunciados que na hora de uma prova são extremamente valiosos. É o tipo de ponto que quando você leva para casa, quando você resolve a questão, e garante o ponto com certeza, é um tipo de questão que faz muita diferença. É o que eu falo, assim, é o pontinho que você está indo ali garimpar, certo? Porque resolver uma questão, por exemplo, que geral vai acertar, beleza. Agora, acertar uma questão que geral tende a errar, porque se não tiver base, a tendência é de acertar só realmente o cara que tem conhecimento sobre o enunciado. Então, aí sim, é daqueles enunciados que você começa a garimpar os pontos que vão fazer diferença na sua aprovação. Sabe aquela história de, fiquei por uma questão? Pois bem, é uma questão como essa que pode garantir toda a sua aprovação. Então vamos treinar. Olha o que eles fizeram numa das provas do Banco do Brasil de 2023. O enunciado vem dizendo o seguinte, olha, uma fábrica vende mensalmente 200 malas a R$300 cada. O departamento de vendas trabalha com a hipótese de que cada aumento de R$10 no preço de cada mala implica a venda mensal de 20 malas a menos. Por exemplo, em um mês em que cada mala foi vendida por R$320, foram vendidas 160 malas. Suponha que a hipótese esteja correta e que, em determinado mês, cada mala foi vendida por 300 mais 10x reais, sendo x o número inteiro de aumentos de R$10, tal que o x varia entre 0 e 10. Nesse mês, com a venda dessas malas, o valor de y em reais arrecadado em função de x é dado por, e aí vem aqui as alternativas, ok? Então vamos lá, vejam. Ó, ele está falando o seguinte, uma fábrica vende mensalmente 200 malas a R$300 cada uma. Então se eu te perguntasse quanto que a fábrica recebe como faturamento pelas vendas, qual a primeira informação do texto? O cálculo seria simplesmente o quê? 200 vezes 300. Isso está claro? Se ela vende 200 malas a R$300 cada uma, o valor total arrecadado nessas condições seria de 200 vezes 300. Beleza. O departamento de vendas trabalha com a hipótese de que cada aumento de R$10 no preço implica a venda mensal de 20 malas a menos. O que eu quero que vocês fiquem atentos aqui? Ele deu uma facilitada, primeiro, porque ele traz o exemplo, tá bom? Esse, por exemplo, isso aqui, ó, vamos bater palma, porque é um cuidado do examinador. Ele não precisava te dar esse exemplo, tá? Pelo que foi colocado no texto, você já teria condição de, por conta própria, imaginar uma situação como essa, por exemplo. Mas ele ainda vai dar um aviso. Olha, por exemplo,
Em um mês em que cada mala foi vendida por R$320, foram vendidas 160 malas. Você consegue entender o que ele colocou com isso? Ou você simplesmente passou o olho no texto sem criar nenhum tipo de significado matemático para o que foi colocado ali? Não, Bruno, cara, o que ele colocou? Ó, em um mês em que cada mala foi vendida por 320. Foram vendidas 160 malas? Eu não entendi. Então pronto, você tem que entender o texto. O que ele colocou aqui foi o seguinte, olha, o departamento trabalha com a hipótese de que cada aumento de R$10, se a mala sai de 300 e passa para 320, é porque foram dados quantos aumentos de R$10? Foram dados 2 aumentos de R$10. Custava 300. Se for dado aumento de R$10 para passar para 320, é como se tivessem sido dados 2 aumentos de R$10. Aí ele fala que para cada aumento de R$10, isso implicaria a venda mensal de 20 malas a menos. Então, para cada aumento de R$10, 20 malas vendidas a menos. É uma compensação, né? O que o cara está tentando fazer? Está tentando imaginar até onde ele pode ir. Por quê? Poxa, eu estou com essas 200 malas a R$300, mas será que eu posso aumentar um pouquinho o preço? No que aumenta o preço, há uma tendência de diminuição nas vendas. Então ele está modelando a situação. Olha, o departamento de vendas imaginou o seguinte, para cada aumento de R$10, isso gera venda de 20 a menos. Então se foram 2 aumentos de R$10 para chegar em 320, para cada aumento 20 malas a menos, como foram 2 aumentos, 40 malas a menos. Então, o que ele está querendo mostrar é o seguinte, olha, a gente vai arrecadar mais com a venda de cada mala, mas a gente vai pagar um preço por isso, que é o quê? Da diminuição de vendas. Se eu passar a vender por 320, a gente passa a vender 160. Então, vocês estão vendo que o que eu estou fazendo aqui? Eu estou só traduzindo o que, teoricamente, pelo texto, a gente já poderia ter imaginado. E ele ainda deu isso como exemplo. Então, aqui, suponha que a hipótese esteja correta e que em determinado mês cada mala foi vendida por 300 mais 10x reais, sendo x o número de aumentos de R$10. E aí quando ele coloca que esse x vai variar entre 0 e 10, o que ele está querendo dar a entender é que eu posso dar até 10 aumentos de R$10, porque esse x é um número inteiro que indica os aumentos de R$10. Então o que ele está querendo dizer é que eu posso dar até 10 aumentos de R$10. O que ele quer saber é qual seria o valor Y arrecadado. Eu já vi esse enunciado ser trabalhado em prova da própria Sesgran-Rio, não em prova de concurso, mas numa prova de vestibular, em que ele resumiu, é como se ele desse um salto daqui para cá, tá bom? Nesse enunciado, ele acrescentou alguns detalhes para facilitar a resolução. Então, o que eu preciso que vocês entendam? Se a gente puder ter aumentos, ou se a gente puder ter até um total de 10 aumentos, o que eu preciso que você se lembre? Para eu descobrir o valor arrecadado, o que eu faço, gente? Para eu descobrir o valor arrecadado, eu tenho que pegar o número de malas que a gente vai vender e multiplicar pelo preço que eu arrecado com cada uma, certo? Para eu descobrir quanto eu vou arrecadar, vou colocar aqui, olha, para eu descobrir o quanto eu vou arrecadar, então vou colocar aqui, ó. Para eu descobrir o quanto eu vou arrecadar, ó, valor arrecadado. O valor arrecadado é o custo de cada mala, vezes o preço de cada mala. Certo? Então ele chama esse valor em reais arrecadado de Y. Então o que vai ser o meu Y? O meu Y é o custo de cada mala. Quanto custa cada mala? Aí ele coloca aqui, ó, suponha que em determinado mês cada mala foi vendida por 300 mais 10x reais. Enunciado então vem dizendo o seguinte, ó, uma fábrica vende mensalmente 200 malas a R$300 cada. O departamento de vendas trabalha com a hipótese de que cada aumento de R$10 no preço de cada mala implica a venda mensal de 20 malas a menos. Por exemplo, em um mês em que cada mala foi vendida por R$320, foram vendidas 160 malas. Suponha que a hipótese esteja correta e que em determinado mês cada mala foi vendida por 300 mais 10x reais, sendo x o número inteiro de aumentos de R$10, tal que esse x varia entre 0 e 10, podendo ser 0 e podendo ser 10. Nesse mês, com a venda dessas malas,
o valor Y em reais arrecadado em função de X é dado por... E aí vem aqui as alternativas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, quando ele coloca pra gente aqui, ó, que para cada... Ele coloca assim pra gente, ó. Uma fábrica vende mensalmente 200 malas a R$300. Se eu quisesse saber, então, nesse cenário, qual que seria o valor arrecadado, o valor arrecadado seria simplesmente de 200 vezes R$300. São 200 malas a R$300 cada uma. Então, meu valor arrecadado seria de 200 vezes 300, certo? Só que aí, qual que é a situação hipotética que ele cria? Ele cria uma situação em que ele fala o seguinte, olha, nosso departamento de vendas está avaliando aqui que a gente pode até aumentar um pouquinho o preço. Só que se a gente aumentar o preço, a gente tem uma expectativa da diminuição das vendas de malas. Isso é razoável, certo? Quem trabalha aí no comércio sabe que, dependendo da situação, você pode ali até se dar o luxo de subir um pouquinho o preço, mas esse aumento no preço tende a fazer com que as suas vendas diminuam. Então é o que ele está aqui tentando equacionar, literalmente, né? Ele trabalha com a hipótese de que, para cada aumento de R$10, eu vou ter 20 malas vendidas a menos. Tanto que ele aqui, apesar de não precisar, reforça com um exemplo. Ele coloca, ó, em um mês em que cada mala foi vendida por R$320, foram vendidas 160 malas. Isso aqui só está traduzindo o que ele acabou de colocar como exemplo. O que ele acabou de colocar como condição, na realidade, né? Se eu deixo de vender por 300 e passo a vender por 320, eu dei quantos aumentos de R$10? Eu dei 2 aumentos de R$10. 2 aumentos de R$10 corresponderiam a um aumento de 20. Se estava sendo vendido por 300, eu passo a vender por 320. Beleza, dei 2 aumentos de R$10. Só que, de acordo com o enunciado, para cada aumento de R$10, eu teria 20 malas vendidas a menos. Se fossem dados 2 aumentos de R$10, eu teria, então, 2 vezes 20, 40 malas vendidas a menos. Então, é uma balança, tentando equilibrar e chegar num ponto ideal, que é o quê? Olha, pode ser que eu arrecade mais com as vendas, mas ao mesmo tempo pode ser que eu perca em receita porque eu tendo a vender menos. Mas está aqui, no jogo que foi proposto, se as malas fossem vendidas por R$320, a expectativa é de que fossem vendidas 40 malas a menos, 2 vezes 20, 40 malas a menos. Aí, aqui, ele dá uma mãozinha porque ele já traz para a gente uma expressão. Ele coloca, olha, suponha que a hipótese esteja correta, então quer dizer que isso aqui vai ser validado, a gente vai tomar isso aqui como referência, e que em um determinado mês, cada mala foi vendida por 300 mais 10x reais. Então, as malas eram vendidas por 300. Agora ele está trabalhando de maneira genérica, porque 10 vezes x, aumento de R$10, aliás, R$10 multiplicado pelo número de aumentos. Esse x aqui, ó, indica o número de aumentos. Então ele avisa que esses aumentos podem chegar até 10, ou seja, até 10 aumentos. Se eu chegasse a 10 aumentos, o preço de venda deixaria de ser 300 e passaria a ser 400. Por quê? Porque seriam 10 aumentos, cada um deles de R$10. Então teria um aumento de R$100 no preço. 300 mais 100 eu chegaria a um valor máximo de vendas que seria de R$400. O que ele quer? Ele quer saber qual que é o valor Y arrecadado em função de X. Então ele quer saber quanto que eu vou arrecadar em função desse número de aumentos. Como que eu faço para descobrir de novo qual que é o valor que se arrecada? O valor que se arrecada é dado pelo produto do número de malas pelo preço de venda de cada mala, certo? Então qual que vai ser o valor que eu vou arrecadar em função de X? Valor, então ó, qual que vai ser a arrecadação em função de X. O meu Y, então, vai ser, vejam, ao invés de eu vender 200 malas, se forem dados X aumentos, esse X vai variar entre 0 e 10, mas se forem dados X aumentos, o que esses aumentos fazem com relação ao número de malas? Está aqui, ó. Para cada aumento, está aqui, ó. Para cada aumento, isso implica a venda de 20 malas a menos. Então, se forem dados X aumentos, eu passo a vender quantas malas? Eu passo a vender 200, só que menos 20 para cada aumento que for dado. Então, a gente está trabalhando de maneira genérica, certo?
Se fossem dados 5 aumentos, quantas malas que eu venderia? Ah, eu venderia 200 menos 20 vezes 5. Para cada aumento que eu dou, eu vendo 20 malas a menos. Se fossem 8 aumentos, eu venderia 200 menos 8 vezes 20. Ah, mas são X aumentos. 200 menos 20 vezes X. De onde que está vindo esse 20? Está vindo desse trecho. E de onde está vindo 200? São 200 malas. Para cada aumento, 20 malas a menos. Então, ó, eu passo a ter 200 menos 20 vezes X malas multiplicado pelo preço de venda, certo? Cada mala passa a ser vendida agora por quanto? Ele mesmo já colocou isso aqui, ele facilitou um pouquinho, tá bom? Ele mesmo já deixou indicado, olha, o preço de venda vai deixar de ser 300 e vai passar a ser 300 mais 10x. Então a gente tem que pegar aqui, ó, multiplicar por 300 mais 10x. Daí para frente, era basicamente aplicar aqui uma propriedade distributiva, perfeito? A gente vai ter que multiplicar o 200 pelo 300, o 200 pelo 10x, o 20x pelo 300 e o 20x pelo 10x. Bem, multiplicando ali o 200 pelo 300, 20 vezes 300 acaba dando 6, 60 mil. 200 vezes 10x vai ter que dar 2.000. 2.000x, na verdade, mais 2.000x. Menos 20 vezes 300 vai ter que dar menos 6.000, menos 6.000x. E menos 20x multiplicado por mais 10x tem que dar menos 200x ao quadrado. Agora, a gente deixa aqui na ordem, né? Como a gente tem ali uma função de segundo grau, a gente deixa uma função da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o meu y aqui vai ser menos 200x ao quadrado. Esse mais 2.000 com menos 6.000 acaba dando menos 4.000, menos 4.000x, mais 60.000, tá bom? Menos 200x, menos 4.000x, mais 60.000, a resposta correta está indicada aqui, ó, lá na letra E, tá bom? Menos 200x ao quadrado, menos 4.000x, mais 60.000. Então aqui, essa questão, eu já vi essa questão aplicada num vestibular pela Banca Sesgran-Rio, tá bom? Em que o enunciado em si, ele era até mais trabalhoso, por quê? Porque além do candidato ter que chegar nessa função, ele ainda teria que calcular ou o x do vértice, ele teve que calcular ou o x do vértice ou o y do vértice, tá? Porque a gente sabe que, por se tratar de uma função de segundo grau, o examinador poderia ter perguntado qual seria, então, esse número de aumentos que faria com que a arrecadação fosse máxima, tá? Então, se fosse o número de aumentos que faz com que a arrecadação seja máxima, você teria que calcular o x do vértice. Ou, se ele perguntasse qual seria, então, a arrecadação máxima da empresa, aí você teria que ter calculado o y do vértice. Aqui, ele ainda facilitou? Sim, tá bom? Aqui dava para ter ido um pouquinho mais. Não briga comigo não, mas é real, ainda dava para ele ter ido um pouquinho mais. Ele ainda facilitou a vida porque ele pediu o quê? Ele pediu a expressão que dá a arrecadação em função desse número de aumentos, tá bom? Marque asterisco nesse enunciado, que igual eu falei, eu já vi essa ideia aqui, claro, em provas até de concurso mesmo da Sesgran-Rio, já vi em vestibular. Então, de novo, é daquelas ideias que não é novidade, tá bom? E que aí o desejável é que você não erre um modelo que já apareceu, tá bom? O que não é novidade, a gente tem que estar treinado para se aparecer de novo de maneira idêntica, simplesmente chegar e conseguir replicar na hora da prova. Tá feita essa, vamos para mais uma. Vejam essa, ó. Essa que tá aqui foi para uma das provas do Banco do Brasil de 2023. J convenceu o diretor de um curso preparatório a abrir uma turma especialmente para o concurso em que ele pretende se inscrever e comprometeu-se a trazer mais alunos para formar essa turma. O diretor do curso estabeleceu a seguinte condição: uma sala com 70 lugares, ou seja, com capacidade para até 70 estudantes, será disponibilizada para a turma, desde que cada estudante, incluindo você, J, pague mensalmente R$ 660 mais R$ 30 por cada lugar vago. Considerando-se a condição estabelecida pelo diretor, para que o curso tenha arrecadação mensal máxima com essa turma, ela deverá ter exatamente X estudantes. Dividindo-se X por 5, obtém-se resto igual a, e aí vem aqui as alternativas, tá bom? Então aqui
é daqueles enunciados que eu falo com vocês, né, que eu brinco, chega aqui no final, o examinador dá um virote e muda completamente a história, mas com a intenção de dificultar, que o candidato aqui de alguma maneira use as alternativas, tá? Conseguiram entender qual que é a brincadeira que está sendo proposta aqui, qual que é a situação, problema que a gente está modelando? Ó, ele fala para mim o seguinte, a sala tem 70 lugares. E aí, qual que é o combinado? Então imagine a cena, o Jota está lá se preparando para um concurso, o dono do cursinho fala o seguinte, olha, eu vou abrir essa turma. Só que a gente vai combinar o seguinte, o que cada um vai pagar não é fixo não. O que cada um vai pagar vai ter a ver aí com o número de alunos que a gente tiver na turma. Então a proposta é, a minha sala tem 70 lugares. Aí, desde que cada estudante, incluindo você, Jota, cada estudante vai ter que pagar o quê? R$660 mais R$30 por cada lugar vago. Então, resumindo, se a turma lotar, cada um vai pagar quanto? Cada um vai pagar 660. E o dono do cursinho vai receber o quê? 70 vezes 660. Ah, mas e se a turma ficar com 10 lugares vagos? Se a turma ficar com 10 lugares vagos, cada um que tiver na turma vai pagar R$30 para cada lugar vago. Então, se forem 10 lugares vagos, cada um, não é que eles vão repartir aquilo não, cada um paga R$30 por cada lugar vago. Então, se eu tiver 60 lugares ocupados, eu tenho 10 lugares vagos na turma. Então, cada um pagaria o quê? R$30 vezes 10, 300, mais 660. Então, se a gente tiver 10 lugares vagos na sala, vão ser 60 pessoas, cada uma pagando R$960. Ah, se eu tiver 2 lugares vagos. Se você tiver 2 lugares vagos, então você tem 68. Então, cada um dos 68 paga 30 vezes a quantidade de lugares vagos. 30 vezes 2, 60. 60 mais 660. Então, entendam a ideia de variável que a gente tem quando a gente trabalha com função. Função é justamente isso. É quando eu tenho uma coisa variando em função da outra. Então, o que eu tenho variando em função de quê? Aqui eu tenho o custo, eu tenho a arrecadação do cursinho. A arrecadação do cursinho, ela varia. Ela não vai ser fixa, ela vai variar. Vai variar em função de quê? Em função do número de alunos que estejam ausentes, ok? O que ele coloca, então, é isso, ó. A gente vai ter aqui isso aí, ó. Essa variação em função da quantidade de lugares, o quê? Quantidade de lugares vagos, quantidade de alunos ausentes. Então, vamos modelar isso. Vamos criar uma expressão algébrica, uma fórmula de cálculo. É isso que a gente faz quando está estudando função, certo? A gente vai estabelecer fórmulas de cálculo. Então, aqui, o que ele quer? Ele quer saber da arrecadação mensal. Como que eu faço, então, para descobrir essa arrecadação mensal? Então, ó, esse X aqui, esse X é número de lugares vagos. Então, qual que é a arrecadação em função do número de lugares vagos? Ó, cada pessoa vai pagar 660 mais R$30 para cada lugar vago, certo? 660 mais R$30 para cada lugar vago. Isso aqui é o que cada um paga, ok? Então eu vou deixar indicado aqui para tentar facilitar a vida de vocês. Ó. Esse aqui é valor pago por cada aluno matriculado no curso. Então, ó, o que cada um vai pagar é 660 mais 30 vezes o número de lugares vazios. E quanto que o cursinho vai arrecadar? O cursinho vai arrecadar o que cada um vai pagar vezes quanto? Ah, Brunão, vezes X. Não, não tem nada de vezes X. O que o cursinho vai arrecadar, é a quantidade que cada um paga multiplicado pela quantidade de alunos presentes. Não é isso? Ele vai receber daqueles que forem participar do curso. Quantos que são os alunos presentes? Os alunos presentes serão 70 menos o número de lugares vagos. Ah, eu achei que fosse multiplicar direto por 70. Não, não são necessariamente 70. São 70 menos aqueles lugares vagos. Então, vezes 70 menos X. Por quê? 70 menos X é o número de alunos matriculados.
ok? Então, qual que vai ser essa expressão? Essa expressão que está aqui, quando a gente multiplica, aplicando então uma distributiva, qual que vai ser a arrecadação? Qual que é a fórmula? Isso aqui que a gente faz. Quando a gente cria uma função, a gente cria a fórmula para o cara saber quanto ele vai ganhar em cada caso. Então a gente teria que multiplicar 660 vezes 70. 660 vezes 70, 670 vezes 70 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 46.200. Então a gente fica com 46.200, perfeito? 46.200. Então tá aqui, ó. 46.200. Depois, vou pegar esse 660 e vou multiplicar por menos x. 660, se eu for multiplicar por menos x, isso aqui vai acabar me dando quanto? Vai me dar menos 660x. Perfeito? Menos 660x. Mais o quê? 30x vezes 70. 30x vezes 70. 30x vezes 70 vai ter que me dar 2.100x. Ok? 30 vezes 70, 3 é 7, 21. 21 seguidos de 2 zeros. E mais 30x vezes menos x, que vai ter que me dar quanto? Vai ter que me dar menos 30x menos 30x ao quadrado. Ok? Então aqui, ó, qual que vai ser o meu valor arrecadado em função do número de lugares vagos? Em função do número de lugares vagos. Deixa eu só ver um detalhezinho aqui. Tá, beleza. Ó, quando a gente for organizar isso aqui, eu vou ter menos 30x ao quadrado. Aí aqui a gente vai deixar, ó, juntar os termos semelhantes. Menos 660 com mais 2.100. 2.100 menos 660, isso aqui dá 1.440. Então, mais 1.440x mais 46.200, ok? Então, ó, só coloquei termos, só agrupei os termos semelhantes aqui. Fechado? Menos 30x. Esse menos 660 com mais 2.100. 2.100 menos 660 dá 1.440. Então, mais 1.440 mais 46.200. O que a gente vai ter aqui? Vejam, quando ele pede para vocês multiplicarem, na verdade, quando eles pedem para vocês descobrirem essa arrecadação, vejam, é aí que está o detalhe, né? O que eu quero chamar a atenção de vocês? Ele pode pedir para vocês qual foi a arrecadação máxima, certo? Ele pode perguntar qual foi a arrecadação máxima, como ele pode perguntar algo direcionado à quantidade de alunos que ele tem que ter matriculados ou quantos lugares teriam que estar vagos para que a arrecadação fosse máxima. Então aqui, vejam pela pergunta, porque a dúvida é sempre essa. Bruno, eu estou na dúvida se eu calculo o x do vértice ou o y do vértice. Eu vi que eu estou com uma função de segundo grau. Só que eu não sei se eu vou calcular o x do vértice ou o y do vértice. Você vai calcular o y do vértice, quem está no lugar do y é a arrecadação. Você vai calcular o y do vértice se ele estiver te pedindo a arrecadação máxima. Então, se o enunciado pedir a arrecadação máxima, a gente calcula o que seria o y do vértice. Se ele te perguntar algo sobre o número de alunos que eu tenho que ter para chegar à arrecadação máxima, aí vai ter a ver com o x do vértice. E vocês vão ver que a pergunta tem a ver justamente com isso. Olha, considerando-se a condição estabelecida para que o curso tenha arrecadação máxima, veja, ele quer que o curso tenha arrecadação máxima. Ele não está perguntando qual é a arrecadação máxima. Então, ó, para que o curso tenha arrecadação máxima, ela deverá ter x estudantes. Então, a pergunta, ela tem a ver aqui nesse contexto com o x do vértice e não com o y do vértice. Se eu calcular o x do vértice, qual que é a fórmula do x do vértice? X do vértice, a fórmula é menos b sobre 2a. Ah, Bruno, cara, eu aqui já tenho noção, já fiz cálculo e tal, então eu calculei a derivada, isso. Né? Porque geralmente quando eu estou falando de função de segundo grau, situação envolvendo máximo e mínimo, dependendo da bagagem que você tem na matemática, você pode querer usar até derivada. Não faz nenhum sentido eu aqui querer explicar essa questão usando derivada, mas se você usou derivada, tá perfeito. É isso mesmo, tá bom? Você poderia derivar esta expressão do segundo grau, igualar a zero para que você pudesse obter aí o x do vértice. Não tem problema nenhum, tá bom? Sem usar derivada,
usando simplesmente a fórmula do x do vértice. O x do vértice aqui seria o quê? Seria menos b. Quem que é o b? O b é o 1440, então vai ficar menos 1440 dividido por 2 vezes o valor do a, dividido por 2 vezes menos 30. O x do vértice, então, seria menos 1440 dividido por menos 60. O x do vértice, então, menos dividido por menos vai dar mais. 1440, se eu for dividir por 60, acaba dando 24. O que seria esse 24? 24 é o nosso x. Então, 24 é o número de lugares vazios. Então, a brincadeira aqui é o seguinte. Para o dono do cursinho, não necessariamente seria interessante ele ter a sala lotada. Ele usou aqui, né, ou estava a fim de usar a matemática justamente a seu favor. Para eu ter a minha arrecadação máxima, qual que é o número ideal de alunos que eu teria que colocar na minha sala? Eu teria que ter 24 lugares vazios. Se eu tivesse 24 lugares vazios, quantos seriam então os matriculados? Seriam 70 menos x, certo? Então, para termos a arrecadação máxima, vou deixar indicado aqui, olha, deveriam se matricular 70 menos 24. Ou seja, deveriam se matricular 46 alunos, tá bom? Se o dono do cursinho colocasse 46 alunos na turma, ele conseguiria chegar à arrecadação máxima. Então, quanto que cada um pagaria? Cada um tem que pagar R$30 para cada lugar vago. Então, ele teria que pagar 30 vezes 46, aliás, na verdade seriam 24, né? 24 lugares vagos, vezes R$30 cada um. Então, 30 vezes 24, mais 660. Se a gente chegasse nesse valor, o equivalente a 30 vezes 24 mais 660, seria o valor ideal que ele poderia cobrar e que ele chegaria ao que seria a arrecadação máxima, tá bom? Então, quantos alunos que deveriam estar matriculados? 46. Aí o que ele pediu para vocês? Ele falou o seguinte, ó, considerando a condição estabelecida para que o curso tenha arrecadação máxima, ela deverá ter exatamente 46 estudantes. Quantos estudantes? Ela deverá ter exatamente 46 estudantes. E aí o que o cara quer? Agora o cara quer a divisão de 46 por 5. 46, quando você divide por 5, dá 9 e o resto é 1. Então, para a questão, ele quer saber isso. Qual que é o resto da divisão de x, que é o número de estudantes que tem que estar matriculados para que a arrecadação seja máxima. Então, ele quer saber qual que é o resto de 46 por 5. 46 por 5 dá 9 e o resto foi quanto? O resto foi 1. Gabarito para essa que está aqui, então, foi a letra B de bola. Tá bom? Como consta aqui para vocês. Agora, eu vou só deixar para vocês, mesmo que eu não vá fazer toda a resolução, mas vou só deixar para vocês o seguinte, Brunão, cara, eu ao invés de trabalhar em função do número de lugares vagos, eu trabalhei em função do número de lugares ocupados. E eu acertei, foi coincidência? Não, vamos inverter aqui um pouquinho o olhar. Eu chamei de x o número de lugares vagos. Vamos modelar essa questão e, de novo, é por isso que eu falo que vocês têm que saber estudar para a prova. Porque eu, pensando como examinador, eu sei que ele poderia te pedir numa questão isso, como ele poderia te pedir o que eu vou querer agora, certo? Essa que está aqui é a função, é a expressão da arrecadação em função do número de lugares vagos. Mas ele poderia te pedir, como questão de prova, qual que é a expressão que me dá a arrecadação, como foi, diga-se de passagem, a questão anterior. Na questão anterior a gente trabalhou com uma questão que ele pediu a expressão algébrica, certo? Então, qual que seria a função que me dá a arrecadação em função do número de alunos matriculados e não em função do número de lugares vagos? Então vamos imaginar aqui, ó, ou, vou colocar aqui, ó, ou ainda, então seria uma outra saída, tá bom? Vamos imaginar que x fosse o número de alunos de fato matriculados. O que mudaria nessa expressão? A arrecadação em função do número de alunos matriculados seria, veja se vocês concordam comigo, ó, eu tenho x alunos matriculados, beleza. Cada um desses x alunos paga quanto? Cada um dos x alunos paga 660 mais R$30 para cada aluno ausente. Se eu tenho x alunos matriculados, eu teria 70 menos x alunos ausentes.
Então essa que tá aqui é uma outra expressão que se você montou, tá valendo e que te levaria também para a mesma resposta do exercício. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Ó, qual que seria a arrecadação em função do número de alunos matriculados? Seria x que vai multiplicar 660 mais 30 vezes 70, 2.100. 30 vezes menos x dá menos 30x. Então a arrecadação seria de x vezes menos 30x, 660 com 2.100 dá 2.760, mais 2.760. Qual que seria a arrecadação em função de x? A arrecadação em função de x seria x vezes menos 30x, que dá menos 30x ao quadrado, x vezes 2.760 dá 2.760x. A gente chega numa expressão que parece que é completamente diferente, né? Mas no final das contas a resposta seria a mesma. De qualquer maneira, de novo, ele não quer saber qual que é a arrecadação máxima. Ele quer saber qual que é o valor de x que faça com que essa arrecadação seja máxima. Então calcularia de novo o x do vértice. Qual que seria o x do vértice? Seria menos b, que é menos 2.760, dividido por 2a, que é 2 que multiplica menos 30. Então fica menos 2.760 dividido por menos 60. Então qual que seria o x do vértice? X do vértice é 2.760, se eu for dividir por 60, dá 46. Tá vendo que de qualquer maneira a gente chega na mesma resposta? Se eu escrever em função do número de alunos matriculados, qual teria que ser o número de alunos matriculados? Eu teria que trazer 46 alunos matriculados. Perfeito? Beleza? O pessoal que está pedindo para fazer pela derivada, se está pedindo para fazer pela derivada é porque sabe calcular a derivada. Derivada era só jogar o expoente para frente, menos 2 vezes 30, o 2.760 ficaria como uma constante, então chegaria aqui, por exemplo, a menos 60x mais 2.760. Menos 60x mais 2.760 seria igual a menos 60x igual a menos 2.760, o x ia dar o mesmo aqui, ó, 2.760 por 60, que dá 46, tá bom? Mas aí, tipo, você já tem a noção da derivada, é só relembrar como que deriva polinômio, mas aqui não tem necessidade de se resolver por derivada, a gente consegue chegar pela fórmula do x do vértice, tá bom? Tá feita essa. Gabarito correto aqui então, ó, letra B de bola. Vamos para a última que eu separei nesse vídeo, que vem dizendo o seguinte, ó. Para os 6 primeiros meses de um investimento, a evolução em milhares de reais de um certo investimento de 3 mil reais é expressa pela fórmula m de x igual a menos 1/4 que multiplica x menos 4 ao quadrado mais 7, onde m de x indica quantos milhares de reais a pessoa poderá retirar após x meses desse investimento. Um cliente pretende deixar esse investimento por 6 meses. Nesse caso, de quanto será a sua perda em reais em relação ao máximo que ele poderia ter retirado? E aí vem as alternativas, tá bom? Gente, olha, a primeira coisa que eu chamo a atenção e que muita gente acaba errando no exercício é por conta disso, tá bom? Ele está falando aqui da evolução desse investimento em milhares de reais. O que são milhares de reais? A casa dos milhares é a casa dos mil. Então, se eu virar e falar para você, eu estou investindo 3 milhares. O que são 3 milhares? 3 milhares não são 3 reais, não são 3 milhões, são 3 mil, casa dos milhares. Então, são 3 milhares de reais, 3 mil reais. Eu investi 5 milhares, investi 5 mil reais. Eu já cansei de ver e vejo aluno errando questão em prova por conta desse termo. Que o pessoal da Sesgranrio adora, tá bom? Brincar com isso, em milhões, em milhares, em reais, simplesmente, tá? Então, beleza. O que ele está deixando avisado é o seguinte, para os 6 primeiros meses, a evolução de um investimento de 3 mil reais é dada por essa forma. Então, o que ele está me dizendo é, esse X aqui indica o número de meses desse investimento. Então, se eu deixar o meu dinheiro rendendo por 2 meses, se eu deixasse o dinheiro rendendo por 2 meses, quanto que eu teria ao final desses 2 meses? Eu teria 2 menos 4 ao quadrado, vezes menos 1/4, mais 7. E aí, esse resultado, ele sairia em milhares. Então, se eu encontrasse, não quer dizer que vai ser o resultado, tá bom? Mas se eu encontrasse, por exemplo, aqui, substituí o x por 2 e encontrei o m igual a 1,5. O que eu estaria dando a entender é que depois de 2 meses eu teria 1,5 milhar, seria 1,5 vezes 1.000, 1.500. 1.500 reais, tá? Só que aí, vamos lá. O que ele quer? Ele quer saber, ele fala o seguinte, olha, o cliente pretende deixar esse investimento por 6 meses. Então, eu já vou ter aqui uma situação em que eu vou trocar esse x por 6. O cliente pretende deixar esse investimento por 6 meses. Então, eu vou colocar aqui, olha, após 6 meses.
tá bom? Eu vou deixar indicado aqui, olha. Após 6 meses, quanto que o cliente vai ter? Após 6 meses, ó, o montante após 6 meses vai ser de menos 1/4, que multiplica o x, que é 6, menos 4, tudo isso elevado ao quadrado, mais 7. O montante após 6 meses é de menos 1/4, que multiplica 6 menos 4, que dá 2, 2 ao quadrado, mais 7. Então, ó, o montante após 6 meses seria de menos 1/4, vezes 2 ao quadrado, que dá 4, mais 7. O montante, então, após 6 meses, simplificando aqui esse 4 com esse 4, vai dar menos 1. Então, eu vou ficar com menos 1 mais 7. Menos 1 mais 7 dá 6. Ah, então depois de 6 meses eu tenho R$6? Não, lembre-se de que este montante, este M de X, ó, o enunciado deles é explicativo. Ó, este M de X indica quantos milhares de reais. Então esse M de X está em milhares. Significa que após 6 meses, o cara vai ter 6 milhares. Ou seja, após 6 meses ele tem 6 mil reais. Ok? Tá ali. No lugar do x, eu coloquei o 6. Menos 1/4, que multiplica 6 menos 4. 6 menos 4, 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 1/4 de 4 dá menos 1. Menos 1 mais 7 deu 6. Tá? Dependendo da facilidade que você tem, é aquilo que eu falei. Eu aqui, gente, eu tenho que colocando no papel, detalhando tudo, mas pode ser que de cabeça você tenha feito isso. Ah, Bruno, 6 mil reais tá aqui, letra E. Calma lá. Cuidado para não emocionar. Cesgranria é banca que não costuma jogar as alternativas na lata do lixo. Então, pro emocionado, a letra E está aqui chamando, mas calma lá. Não é só de matemática que a gente vai ver esse anunciado, não. Olha o texto. Ele coloca o seguinte. Nesse caso, de quanto será a sua perda em reais em relação ao máximo que ele poderia ter retirado? Como que eu faço para descobrir qual que é o máximo? O máximo, ora, o máximo vai ter a ver com o y do vértice. Eu quero saber qual que é o máximo que ele poderia ter ganhado. Qual que é o máximo que ele poderia ter ganhado? Isso tem a ver com o máximo de uma função de segundo grau. Essa expressão que está aqui ela é modelada por uma função de segundo grau. Como que eu faço para descobrir o máximo? O máximo é o y do vértice. Tá bom, professor, então vamos calcular o y do vértice menos delta sobre 4a. Detalhe, ele aqui, ele nos deu um trabalho. Tá bom? Por quê? Porque ele não deixou a função numa expressão do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Não, é um enunciado da banca Cesgranrio, tá bom? Aqui ele brincou também de trabalhar com o desenvolvimento daquela expressão algébrica. Então, eu vou ter que calcular o y do vértice? Sim. Por quê? Porque ele vai querer comparar esse 6 mil, que foi o que ele ganhou depois de 6 meses, com o máximo que ele poderia ter alcançado. Só que eu preciso saber que máximo é esse. Ou você vai brincar de substituir, porque era uma outra saída que eu não posso discutir, tá bom? Brunão, sabe o que eu fiz? Ó, o cara colocou aqui para os 6 primeiros meses, né? Brunão, na moral, eu achei mais fácil trocar o x por 1, o x por 2, o x por 3, o x por 4, o x por 5 e o x por 6. Aí eu vi, trocando esses x por 1, 2, 3, 4, 5, 6, qual que foi o máximo. E aí depois eu comparei esse máximo com os 6 mil. Brunão, ó, na moral, eu achei mais fácil fazer assim. Trocar o x de 1 até 6. Não tem problema nenhum, tá? Eu não vou colocar no papel assim, mas não é um raciocínio que seria errado diante desse enunciado. Você poderia ter feito. Se eu não for na base da simples substituição dos valores de x de 1 até 6, eu teria que desenvolver para descobrir qual que é o valor do A, do B e do C. Então vamos colocar a mão na massa e vamos brincar. Vou pegar essa expressão, m de x igual a menos 1/4, que multiplica x menos 4 ao quadrado, mais 7. Então agora vamos aqui no passo a passo, tá bom? O que vai ser x menos 4 ao quadrado? Isso aqui vai ser menos 1/4 de x ao quadrado menos 8x mais 16
Tudo isso mais 7. Meu Deus do céu, Brunão, de onde saiu isso? Tá vendo que uma coisa puxa a outra? X menos 4 ao quadrado. Isso aqui é desenvolvimento de expressão algébrica. O que é isso? É o chamado quadrado da diferença. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Acho que eu já ouvi falar disso vagamente um dia na minha vida, Bruno. Pois é. Diferença de dois quadrados. Desculpa. Quadrado da diferença é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o 4, mais o quadrado do segundo, mais 4 ao quadrado. Então isso aqui seria x ao quadrado menos 8x mais 16. Outro jeito de fazer isso, x menos 4 ao quadrado é x menos 4 que multiplica x menos 4. Então você pode fazer distributivo, ó, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 4 dá menos 4x, menos 4 vezes x dá menos 4x, e menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. Menos 4x com menos 4x daria menos 8x, mais 16, tá bom? Tanto faz. Você só não pode falar para mim que x menos 4 ao quadrado dá x ao quadrado menos 16, porque aí não vai bater, tá bom? Tendo desenvolvido então esse produto notável, vou agora trabalhar com a ideia de um denominador comum, tá bom? Como eu tenho uma fração e estou somando a um número inteiro, eu vou usar o 4 aqui como um denominador comum. Então, o 4 como um denominador comum faria com que a minha resolução ficasse assim, ó. 4 vou dividir por 4 vai dar 1. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. E aí eu vou ter que então multiplicar menos 1 por x ao quadrado, menos 1 por 8x, menos 1 por mais 16. Menos 1 vezes x ao quadrado tem que dar menos x ao quadrado. Menos 1 vezes menos 8 dá mais 8. Menos 1 vezes mais 16 tem que dar menos 16. 4, se eu for dividir por 1, vai dar 4. 4 vezes 7 vai ter que dar 28. Daí, então ficou claro que eu fiz aqui, ó. Estou trabalhando a ideia do 4 como um denominador comum, tá bom? 4, se eu for dividir por 4, vai dar 1. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. E aí fica menos 1 vezes x ao quadrado, menos 1 vezes menos 8x, menos 1 vezes mais 16. E o 4 dividido por 1 que dá 4, 4 vezes 7 que dá 28. Organizando isso tudo que está aqui então, eu vou ter m de x igual a menos x ao quadrado, mais 8x, menos 16 com mais 28, que é a mesma coisa que 28 menos 16, isso aqui dá 12. E aí tudo isso fica dividido por 4. Bruno, velho, aqui não dava para cortar o 4 não, porque não tem uma história de que quando eu coloco o 4 ali como um denominador comum que eu poderia cortar o 4. Lembrem-se, vocês só poderiam cortar o 4 se o 4 tivesse virado um denominador comum para toda a equação. Vocês vão reparar que eu não peguei 4, dividi por 1 e multipliquei por m de x. Então, como o 4 não virou um denominador comum para toda a equação, ou seja, para o que está antes e para o que está depois do sinal de igual, nesse caso eu não posso sumir com esse 4 daqui não, tá bom? Esse 4 ele é o denominador comum só do que está depois do sinal de igual. O que você pode fazer aqui? Você pode distribuir esse 4 para cá, esse 4 para cá e esse 4 para cá, porque aí este trinômio está sendo dividido por 4. E aí, como este trinômio está sendo dividido por 4, isso aqui é a mesma coisa que pegar cada um daqueles termos e dividir por 4, tá bom? Daqui, então, a gente vai ter, vejam, isso, o mais 12 é porque eu fiz aqui 28 menos 16, tá bom? 28 menos 16 deu mais 12. E aí, então, a gente chega nisso aqui, ó, menos x ao quadrado sobre 4. 8x dividido por 4 dá 2x, e 12 dividido por 4 dá 3, ok? Ó, x ao quadrado sobre 4, 8x sobre 4 e 12 sobre 4. Se m de x é igual a mx ao quadrado sobre 4 mais 2x mais 3, agora, tá vendo? É isso que eu falei, ó, o examinador já poderia ter te dado isso. Mas, como uma questão de prova e que ele tem que avaliar mais de um ponto, ele te deu um trabalho para, dependendo da sua resolução, você chegar na expressão mais simplificada. Agora que eu tenho essa expressão, eu consigo descobrir qual que é o meu valor máximo. Então você tem dois caminhos. Ou você calcula o x do vértice, que foi o que a gente usou na questão anterior.
Se você aqui calculasse o x do vértice, você ia descobrir, lembre-se, o x aqui nesse exercício tem a ver com o número de meses. Então, se você descobrisse aqui o x do vértice, você ia descobrir em que mês que ele conseguiu uma maior arrecadação, um maior montante daquele investimento. Então, se você calcular aqui o x do vértice, você vai descobrir em que mês ele conseguiu um maior montante. Ele não quer saber em que mês, ele quer saber quanto que ele deixou de ganhar se comparado ao mês que ele teve o melhor rendimento. Então, ele quer saber qual que é o maior rendimento. Então, eu vou calcular aqui o y do vértice, tá bom? Qual que é a fórmula do y do vértice? O y do vértice é menos delta sobre 4a. Qual que é a fórmula do delta discriminante? Lembre-se que o delta, o nome oficial de batismo, é discriminante, tá bom? Então, o delta discriminante é b ao quadrado menos 4ac. Então, fica b, qual que é o valor do b? O valor do b aqui é 2. Então, fica 2 ao quadrado menos 4 vezes o valor do a. O valor do a aqui é menos 1/4. Menos 4 vezes menos 1/4 vezes o valor do c. Vezes 3. Nosso discriminante, então, é 2 ao quadrado, 4. Menos vezes menos dá mais. 4, se eu for simplificar por 4, vai dar 1. Então, ó, menos vezes menos dá mais. 1 vezes 3 vai dar 3. Então, o discriminante aqui é 7. O nosso y do vértice, então, passa a ser menos o valor do discriminante. Então, o discriminante aqui é 7. 4 mais 3 dá 7. Então, fica menos o discriminante, menos 7, dividido por 4 vezes o valor do a. Dividido por 4 vezes menos 1/4. O y do vértice, então, é menos 7, dividido por 4 vezes menos 1/4. Cancela o 4 com 4. Fica tudo sobre menos 1. E aí, menos 7 dividido por menos 1 dá 7. Só que aí você tem que se lembrar que esse y do vértice representa aqui o montante máximo, e que este montante estava em milhares. Este montante, então, estava em milhares. Significa, então, que o maior valor arrecadado foi de R$7.000. E aí, agora, então, aí, só de curiosidade, quem calculou o x do vértice encontrou menos b, que é menos 2, no caso, dividido por 2 vezes o valor do a, dividido por 2 vezes menos 1/4. O x do vértice dá 4, tá bom? Significa, então, que quem fez a substituição dos valores, lembra que eu falei que era possível? X igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5, x igual a 6. Vai ver que para esses valores de x, o maior valor arrecadado foi para x igual a 4. Então, significa que o cara estava lá investindo e, se ele tivesse tirado o dinheiro dele no 4º mês, ele teria conseguido o maior valor. Porque no 4º mês, ele teria a possibilidade de ter resgatado quanto? 7.000. Como ele deixou por mais 2 meses, com mais 2 meses, ao final de 6 meses, o valor que ele ia arrecadar seria quanto? Seria R$6.000. Então ele perdeu. E era justamente isso que a questão queria saber. Nesse caso, de quanto será a perda? Ó, ele deixou o dinheiro rendendo por 6 meses. Por 6 meses ele ia ganhar quanto? Por 6 meses ele ia ganhar 6.000. Aí ele quer saber de quanto será a perda em relação ao máximo que ele poderia ter retirado. Quanto que ele poderia ter retirado? Ele poderia ter retirado 7.000 após 4 meses. Foi deixar o dinheiro rendendo um pouquinho mais, acabou perdendo. Então, a resposta aí é a diferença, tá bom? Entre 7.000, que seria o valor máximo, e 6.000, que foi o valor que ele arrecadou após 6 meses. 7.000 menos 6.000 dá 1.000. R$1.000, gabarito correto foi então a letra A. Tá bom? Questão Cesgran-Rio, tá bom? Lembra que eu falei no início do vídeo que função de segundo grau, por si só, uma questão de função de segundo grau numa prova de concurso já pode vir para arrancar o couro? Pois bem, uma questão de função de segundo grau da Cesgran-Rio pode vir para arrancar um pouquinho mais. Aí é o que eu sempre falo, nesse momento que você está estudando, professor, cara, uma dessa eu ia chutar, uma dessa eu nem olho. Então aí é o que eu falo, gente, é um discurso mais do mesmo. Porque você está estudando aqui para quê? E mais do que isso, é o que eu sempre falo, o que você de fato vai saber se você vai chutar ou não, só na hora que você estiver vivendo a prova.
certo? É essa chave que eu preciso que vocês virem quando vocês estiverem estudando. Não é que agora você vai olhar e falar, não, uma dessa eu ia chutar. Calma, você não está fazendo a prova. Você não sabe em que situação você vai chegar para saber se vai ter que chutar ou não, certo? Sobre chutar ou não, você só vai saber na hora que estiver fazendo a prova. Então, até lá, isso não é para ser usado como argumento para você deixar uma questão de lado, certo? Nesse momento, você está estudando para a sua prova. Então, com uma questão de prova, é importante que você faça, refaça, beleza? É interessante até que você avalie quanto tempo que você está gastando, sim, mas nesse momento, o ideal é que você faça e refaça, até você conseguir entender qual que é a lógica. Por quê? Pode ser que a gente tenha uma questão que apareça de maneira idêntica mesmo, pode ser que a gente tenha uma questão em que às vezes ele mude um ou outro detalhezinho, mas que a ideia da resolução você consiga aplicar, e por que não? Se você estiver bem treinado, na hora da prova, se você chegar bem treinado, seu discurso muda, né? A intenção é essa aqui do curso, deixar você bem treinado para que não seja você, na hora da prova, o candidato a ter que chutar. Porque se você olhar para isso, você, uma dessa eu chuto, você está simplesmente se igualando com um candidato que não está fazendo nada nesse momento e que não está estudando, certo? A ideia é organizar o raciocínio, fazer, treinar, retreinar, para chegar lá e esse ponto fazer diferença para você, tá bom? Então tá feita essa aqui, 3 questões aí da Sesgran Rio, 3 questões cara da Sesgran Rio, 3 questões de ótimo nível aí para a sua prova. Faça e refaça. Não vai deixar de lado não, porque é outra coisa que eu sempre falo. Pior do que chegar na hora da prova e não saber fazer, é chegar na hora da prova, bater o olho no caderno de provas e ver que tinha uma questão que estava lá na sua prova, que estava de maneira idêntica ou muito parecida no seu material e que você simplesmente não sabe fazer porque você não estudou. Pior do que não saber fazer é ficar com essa sensação, a sensação de que, caraca, isso aqui estava lá no material. E foi uma questão que eu não estudei, que se eu tivesse estudado, refeito, eu ia saber fazer ela agora, tá bom? Então, para não passar esse tipo de raiva, faça e refaça. Tudo de bom para vocês, um forte abraço. Valeu!